these boys aren't gonna like what you've done in this place. We really need to go. I'll find my own way. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para prequelas que são terríveis em todos os sentidos. Esses são filmes que não chegam nem perto dos originais e nem precisavam existir. It would be a poor choice to force my hand into action. Número 10. Franquia Animais Fantásticos. Expandir o mundo mágico de Harry Potter muito além de Hogwarts parecia uma ideia cheia de possibilidades. Infelizmente, a série Animais Fantásticos perdeu grande parte do rumo. Do you think you can hold me? We'll do our best, Mr. Grindelwald. Começando com um toque mais leve, com uma história sobre Newt Scamander e os seus animais de estimação mágicos. Ele se transforma em uma versão sombria e sem alma da Guerra Bruxa. No final da trilogia, Newt é mais um espectador do que o protagonista. Em vez disso, assistimos a um drama familiar sobre os Dumbledores, que não é fantástico nem tem nada a ver com os animais. Aurelius Dumbledore. We will go down in history together as we remake this world. Essa mistura estranha de criaturas mágicas e um grande conflito mundial simplesmente não cola. E não ajudou nada que polêmicas nos bastidores tenham esfriado tudo, enquanto a série se encaminhava para uma conclusão meio sem graça. A menos que decidam fazer mais 2 desses. Oh, I'd do it again, by the way. Should you ask? Número 9. Oz, Mágico e Poderoso. O filme Mágico de Oz, de 1939, deixa interesse suficiente no personagem principal para os espectadores imaginarem a sua história de fundo. Pay no attention to that man behind the curtain. The great Oz has spoken. Who are you? Depois de assistir Oz, Mágico e Poderoso, você prefere não saber muito sobre ele. Junto com a atitude presunçosa e insuportável do personagem principal, a prequela simplesmente entrega versões reformuladas do material visto no filme original. Não recebemos justificativa suficiente para entender como esses personagens acabam sendo como são quando Dorothy chega a Oz. They always do. She's a pretty young witch. There'll be plenty of wizards knocking at her door. Oh, every lie you tell gets us one step closer to the Emerald City Dungeon. O final acaba nos fazendo torcer pelos vilões, já que o protagonista nunca conquista a simpatia do público. Acontece que o mistério por trás do Mágico de Oz sempre foi o aspecto mais cativante dele, mas dar uma olhada nos bastidores tirou toda essa graça. And I want to thank you for opening my eyes. What do you see? That I have everything I ever wanted. Número 8. A Coisa. Em 1982, o Enigma de Outro Mundo começa com o antagonista titular chegando de um centro de pesquisa norueguês. A prequela de 2011 nos leva de volta a esses eventos. Looks like the alien cells are somehow attacking Henrik's cells and then what is that? It's like they're transforming into Imitating his cells. Uma força maligna é descoberta e gradualmente começa a eliminar as pessoas que a encontraram. No entanto, tirando o final, esse filme não tem muito para unir a história. A Coisa confirma que a entidade é de origem alienígena, mas não se aprofunda muito nisso. Na maior parte, segue o mesmo modelo que o original. We have to trust in this plan. It's our only chance of making it through this. Assistir pessoas sendo mortas pelo ser misterioso é muito mais assustador no filme de 1982, porque não sabemos o que é. A prequela não carrega o mesmo fator de medo, contentando-se com sustos reciclados que simplesmente não acertam. Stop. Kate? Kate! Kate! Número 7. O Escorpião Rei. Os fãs ficaram intrigados com Matthaios, o Arcadiano, depois de assistir a um trecho de suas origens em O Retorno da Múmia. The Scorpion King made a pact with the dark god Anubis, that if Anubis would spare his life and let him conquer his enemies, he would give him his soul. Aqueles que procuravam uma expansão corajosa e implacável da sua história ficaram desapontados quando a prequela basicamente correu na direção oposta. O Escorpião Rei é um filme maluco, cheio de frases bobas entre uma infinidade de sequências cômicas. Isso se encaixa na persona de fala rápida pela qual The Rock era conhecido na época. Horse thief.
Ah, I know this dog. They'll behead him for sure this time. He'll be all the prettier without it. No entanto, o personagem Matthäus não se parece com o que é em O Retorno da Múmia, causando uma grande desconexão entre essa entrada e a prequela. Embora seja aceitável para uma diversão leve e boba, não se importa o suficiente para responder à questão principal de como Matthäus se torna o temido escorpião rei. Remember, Nubian eyes will be watching you, Scorpion King. Número 6. Anjos da Noite, A Rebelião. A entrada original nos conta a maior parte do que precisamos saber sobre o conflito entre vampiros e Lycans, tornando Anjos da Noite, A Rebelião bastante desnecessário. Ver como o conflito entre o vampiro Victor e o Lycan Lucian começou teria sido interessante se o primeiro filme não tivesse girado em torno disso. This is his war. Victor's. And he spent the last 600 years exterminating my species. Mesmo por si só, os visuais do filme são monótonos e sem vida, difíceis de acompanhar. A cinematografia e o filtro da câmera tornam a experiência ainda mais complicada, e a história sombria não ajuda. Muitas das cenas brutais parecem estar lá só para conseguir uma classificação etária de 18 anos, sem contribuir muito para o enredo. Além disso, sem a protagonista Selene em um papel importante, falta algo para prender a atenção do público durante todo o filme. Who reminded him so much of his precious Sonya. The daughter he condemned to death. Lies. Número 5. 300, A Ascensão do Império. Elementos como câmera lenta, filtros visuais distintos e cenários de ação fizeram de 300 de Zack Snyder um sucesso comercial. Madness. This is Sparta! É como se os desenvolvedores de A Ascensão do Império decidissem fazer exatamente a mesma coisa e esperassem que ninguém notasse. O filme é uma prequela e uma sequência, retratando a ascensão do antagonista Xerxes ao poder e as consequências da sua batalha com Leônidas. 10 years ago, this war began, as all wars begin. With a grievance. A história é difícil de acompanhar porque as pessoas simplesmente parecem se matar a cada 2 cenas. A brutalidade é ainda mais chocante graças às frequentes sequências em câmera lenta que parecem durar uma eternidade. No final, os espectadores estarão mais inclinados a contar o número de mortes na tela do que a acompanhar um enredo que já é raso. You are being surrounded. All of Greece has united against you. Delphi, Thebes, Olympia, Arcadia, and Sparta. Número 4. Peter Pan, Viagem à Terra do Nunca. I am my mother's son. And if Blackbeard is going to destroy everything my parents died for, I'll stand against him to the last. O título bizarro dessa prequela diz o suficiente para que esse seja um filme sem graça. Enquanto o Peter Pan original usa coisas como pó mágico, sereias e piratas malvados para fazer a Terra do Nunca parecer emocionante, esse filme joga muita coisa fora sem nenhuma diversão ou charme para apoiá-lo. É compreensível se você não se importar muito com o próprio Peter Pan, já que o protagonista parece ser deixado de lado na sua própria história. If we're gonna beat him, we're gonna do it together. Do you hear me? Apesar dos atores darem o seu melhor, o excesso de efeitos especiais e cenas de ação rouba a essência dos personagens. O filme se assemelha muito aos blockbusters jovens adultos contemporâneos, como Jogos Vorazes e Divergente, sacrificando a magia de Peter Pan por um monte de CGI. Hey, who's in charge here? Well, I'm the captain. And I'm the chosen one. We'll have plenty of time to argue about that later, Flyboy. Suit yourself, Captain Hook. Número 3. X-Men Origins Wolverine. É uma pena que um filme com tanto potencial fracasse. X-Men Origins Wolverine tem um elenco talentoso, mas os personagens vão abandonando um por um antes que se torne uma história de vingança clichê. I'm coming for blood. No law, no code of conduct. You point me in the right direction, you get the hell out of my way. Tudo, desde o romance condenado, os momentos de nostalgia, até as muitas traições, é previsível desde o início. Curiosamente, a sequência de abertura funciona melhor como uma prequela do que o resto do filme, pois o Wolverine se torna igual a qualquer outro herói de ação à medida que o filme avança. You're not an animal. Oh, yes, you are. Do it.
E com um CGI horrível e um massacre completo do personagem de Deadpool, o filme é uma bagunça por toda parte. Com Dias de um Futuro Esquecido apagando posteriormente os eventos desse filme, parece que até a série X-Men percebeu que é melhor deixar Origens esquecido. Where the hell am I? Listen, I'm a friend. I'm a friend. What's my name? Número 2. O Exorcista, o início. Por melhor que seja o Exorcista, poucas pessoas estavam ansiosas por ver uma história de origem. Exorcista, o início, investiga o passado do padre Merrin ao encontrar o demônio Pazuzu na África. This is a letter impression of the artifact we're looking for. A representation of a mythical demon. No entanto, as conexões entre o original e a prequela são vagamente definidas. Grande parte do arco central gira em torno da crise de fé de Merrin, o que não se equilibra bem com a direção do filme. O início carece da sutileza que a entrada de 1973 oferece, entregando uma experiência de horror muito óbvia e sangrenta. Searching for the origin of a powerful evil. But when they got here, that evil consumed them, turning the soldiers against each other in a bloodbath. No final das contas, os sustos repetitivos acabam perdendo o impacto. O fracasso crítico foi resumido pelo autor de O Exorcista, William Peter Blatty, que chamou assistir a prequela de uma experiência profissional humilhante. E, sinceramente, não podemos discordar. I couldn't find what you were looking for. But you found something, didn't you? Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Debi Lloyd, quando Harry conheceu Lloyd. Debi Lloyd é elogiado por sua comédia escrachada, principalmente graças à ótima combinação de Jim Carrey e Jeff Daniels. Mock, yeah, ing, yeah, bird, yeah, yeah. Yeah, Mockingbird, don't everybody have you heard? Sem eles, as palhaçadas de Harry e Lloyd podem ser entediantes, e essa prequela prova isso. Ambientado durante os seus anos de escola secundária, os personagens principais fazem amizade com outros personagens igualmente loucos, enquanto lidam com um diretor malvado. É claro que a história nunca deveria ser importante, já que o filme se baseia principalmente em um humor juvenil. Harry, seriously, stop for a second. Come here, Harry, seriously for a second. You're Harry Buns! Sem qualquer criatividade ou sagacidade, as piadas são sem graça e ridículas, não importa qual cena você esteja assistindo. O seu feito mais impressionante é, de alguma forma, esticar a comédia constrangedora por 85 minutos. Our hard work pays off. Yeah? He's going to jail for a long time. Principal of jail? Wow, that's a promotion. Yeah, those inmates are lucky. Yeah. Embora Debi Lloyd 2 de 2014 também foi mal recebido, aquela sequência parece digna de um Oscar em comparação com o quão ruim é a prequela. E aí, qual prequela você acha que nunca deveria ter sido feita? Me conta aqui nos comentários. I swear I'm gonna pay for it. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.